Olá, vamos falar de algo muito importante dentro do Reiki. Nós chamamos de 3 pilares. E é fundamental que a gente aprenda, porque não existe o Reiki sem os pilares. É como se os pilares fossem a sustentação para uma casa. Quando a gente vai construir uma casa, a gente não tem que pensar nos pilares para que essa casa se mantenha sustentada. Então, os pilares, eles atuam da mesma forma. E Mikao Usui dizia que é fundamental trabalhar os 3 pilares. Então, nós trabalhamos com a meditação Gassho, Rei-ji-ho e com Shi-hi-ho. E o que são essas 3 palavras tão importantes dentro do Reiki? E para que serve, essas 3 palavras tão importantes? Elas servem para desenvolver a nossa capacidade, para que a gente consiga criar uma conexão com Deus, com o eu superior, com a centelha, com a divindade, com o Pai, independente do nome que você traga até aqui. Os 3 pilares, de uma forma muito resumida, é para eu criar essa intimidade, essa conexão no meu processo intuitivo. E se você conseguir trabalhar 5 minutos durante, se você é reikiano, se você vai fazer a sua aplicação durante o dia ou à noite, se você consegue fazer a sua aplicação antes, ok. Mas se você não consegue, pelo menos tenta colocar, às vezes debaixo do chuveiro ou quando você acorda, Então eu procuro colocar sempre quando eu acordo, que é para depois eu passar o dia e eu não me esquecer, ou que outras coisas que acontecem no dia a dia não deixe que eu coloque os 3 pilares. Então, se o seu momento é debaixo do chuveiro, coloque, essa aplicação debaixo do chuveiro, que o importante é a gente conseguir exercer essa conexão. Então, eu preciso colocar como se fosse aquele autocuidado, aquele autoconhecimento. E dentro dos 3 pilares, eu falo muito sobre a meditação Gassho. A gente já trouxe aqui em um dos posts falando sobre essa meditação. Então, a meditação Gassho é quando 2 mãos se juntam com a união desses meus 2 dedos do meio, que são os dedos médios, e a gente começa a prestar atenção na nossa respiração. E o foco da meditação é realmente eu trabalhar essa meditação consciente, de que eu vou trabalhando a minha respiração. E eu devo trazer as minhas mãos no meu chakra cardíaco, no meu chakra do coração. E eu me mantenho nesse processo, prestando atenção na minha respiração. E ela me traz uma conexão com a minha fonte sagrada. O Rei-ji-ho, ele é um processo com Deus, com a minha intuição, aquele processo de aplicação que eu trabalho de forma intuitiva. Por isso que é muito importante a gente trabalhar muito os 3 pilares, tá? Então, o Rei-ji-ho significa a técnica de intuição dessa energia. Por isso que é muito importante a gente trabalhar. Então, durante o processo de autoaplicação ou trabalhar com o receptor, eu trabalho sempre o Gassho, o Rei-ji-ho, porque eu consigo criar essa conexão com o receptor, com o meu eu superior, utilizando muito mais o poder perceptivo, onde eu consigo trabalhar todos os pontos, para que eu não fique presa de forma cronológica somente na técnica, mas que o processo seja cada vez mais intuitivo. E eu só consigo despertar esse processo trabalhando, treinando dia após dia. E o último nome é o Shi-hi-ho. Ele trabalha a própria prática dentro do Reiki, onde eu consigo colocar a autoaplicação ou aplicação completa. Então eu tenho só 15 minutos para fazer um processo de aplicação de Reiki, porque eu encontro uma pessoa ali e ela relata que ela não está bem e a gente está num lugar lotado, eu consigo fazer essa prática e iniciar a minha aplicação. Então o Rei-ji-ho eu trabalho muito aqui na minha região frontal, solicitando que eu seja um canal de luz,
um canal de amorosidade, que o Reiki entre e que eu saia, que meu ego se afaste. Porque como a gente sempre fala, a técnica é muito importante, mas eu preciso entender muito mais da prática. Então, a meditação Gachô, eu trabalho com a união dessas duas mãos, como se fosse mesmo um ato de oração, dentro do meu chakra cardíaco, colocando atenção nos meus dedos médio, tá? Quando eu encosto ali no meu chakra cardíaco, na conexão com o meu coração. E aqui eu consigo trabalhar a minha conexão com a minha fonte criadora. Então, estar aqui fazendo a meditação é afastar o meu ego e deixar que o Reiki tome o seu lugar. Quando eu me afasto de mim, quando eu desconecto e eu deixo apenas o Reiki entrar, para que eu sinta toda essa energia, eu vou sentindo as batidas do meu coração, tá? Muitas vezes a gente não tem o tempo necessário antes de uma aplicação de Reiki para trabalhar os 3 pilares. Então, se você conseguir inserir no seu dia a dia, durante você acorda, ou no teu processo de banho, ou antes de você se deitar, você já trabalhou, quando você chega até o seu receptor, toda a sua base. Você já está muito mais preparado. Ou se você não conseguiu trabalhar e você é solicitado para uma aplicação de Reiki, então antes de iniciar, faça rapidinho o seu processo de 3 pilares de Reiki. Então muitas vezes pode ser coisa de 2, 3 minutinhos, 1 minutinho antes de iniciar, mas faça essa conexão que você consiga fazer de forma consciente, sentindo toda essa energia que você consiga principalmente a energia tomando conta das suas mãos e comece aqui o processo de aquecimento das minhas mãos, de formigamento. E se você também não sentir nada, apenas se conecte e preste atenção na sua conexão, tá? A meditação Gachô, ela trabalha muito no meu processo intuitivo. Então, se você puder, faça. Mesmo quando você não vai ter uma autoaplicação, uma aplicação à distância ou no seu receptor, para que você consiga trabalhar na sua prática diária.